O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, parece que as duas leituras que a gente acabou de escutar se contradizem, porque numa delas fala da vingança de Deus, de uma forma que é bastante comum no Antigo Testamento e que pode deixar algumas pessoas perplexas. O castigo, já que te arrependeste, o castigo não virá sobre ti, mas sobre a tua casa, né, os teus descendentes. Né? Enviarei, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre a sua família. Também a gente escuta aquelas expressões, eu sou um Deus que castiga o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E depois a gente escuta Jesus falando no Evangelho de um pai amoroso que faz cair a chuva sobre os bons e os maus e brilhar o sol, né, sobre os justos e injustos. A gente pergunta: são por acaso dois deuses diferentes? Por acaso o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, raivoso, ciumento, etc., irado? E o Deus Pai de Jesus Cristo é um Deus de misericórdia, é o Pai da parábola do filho pródigo que acolhe, que esquece tudo. Então, a gente pode fazer essa pergunta, mesmo que a gente não formule em voz alta, às vezes vem essas questões. E aqui a gente tem que entender como é a linguagem da Bíblia, que, como toda linguagem humana, é uma linguagem limitada, como o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, logo nos primeiros capítulos que falam como falar de Deus. Então, quando a gente fala de Deus, a gente só pode usar imagens que são humanas. E de cada imagem, de cada metáfora, a gente tem que tomar aquilo que é próprio de Deus e deixar de lado aquilo que não corresponde a Ele, que é incompatível com Deus. Quando se fala, por exemplo, da ira de Deus, a ira é uma emoção humana. Deus não tem emoções humanas como a gente entende e concebe. Deus não tem adrenalina, não tem reações de paixão, de raiva. Mas existe uma coisa que é próprio da ira e da atitude de Deus, que é essa distância. Deus está infinitamente distante do mal. Não tem
nenhum diálogo com o mal, não tem nenhuma troca, nenhum intercâmbio, nenhuma diplomacia com aquilo que é o mal, porque Deus é o bem absoluto. E assim como uma pessoa irada, ela fica longe, ela quer ver longe, ela não quer ver perto a coisa ou a pessoa da qual ela sente ira, assim também se entende a distância entre Deus, que é o bem infinito, e o pecado, o mal. Mas essa distância, quem é que percorre ela? Não é Deus que percorre, é o homem que percorre essa distância, correndo para longe de Deus, no seu pecado, na sua maldade. Aquele, diz São João, que peca, que faz o mal, que pratica o mal, vai para longe da luz, porque não quer que as suas obras sejam vistas, que as suas obras más sejam vistas. Então quem vai para longe é o pecador, não é Deus. Assim como na parábola do filho pródigo, quem fugiu, quem foi para longe, não foi o pai, foi o filho. E então aqui a gente começa a entender o que é também esse castigo, o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Ultimamente a ciência nos surpreendeu com esse dado de que cada escolha que você faz na vida altera um pouquinho a tua genética, altera um pouquinho o teu DNA, e você passa esse DNA alterado para os teus filhos. Então, não é só pela via do exemplo que os filhos são contaminados pela atitude e pelas escolhas dos pais. Os filhos sofrem. Os pais que se separam vão produzir tremendos traumas afetivos nos filhos, coisa que ninguém gosta de falar, ninguém gosta de lembrar, porque a gente vive num mundo individualista. O que eu faço só afeta a mim, só faz bem ou mal para mim mesmo. Tinha uma música nos anos 80, escrita por aqueles dois compositores clássicos dos anos 80, o Cazuza e o Lobão. Isso na época antes de construírem as pirâmides de Quéops, né? Coisa assim dos tempos antigos, né? E eles tinham uma música que fazia apologia das drogas, do uso de drogas. E o refrão dela era: eu não posso fazer mal nenhum a não ser a mim mesmo. Esse era o refrão da música. Não posso fazer mal nenhum a não ser a mim mesmo. Típica abordagem individualista. Porque aquele que consome uma droga, de quem que ele comprou? Do traficante que usa crianças para o tráfico. Aquele dinheiro não pode ser declarado, não pode ir para banco, então ele vai financiar outras atividades ilegais, vai servir para comprar armas, vai servir para o tráfico de pessoas, para o tráfico de órgãos, vai servir para toda uma rede de criminalidade que vai fazer um mal tremendo. Aquele que consome a pornografia sozinho na sua casa, na frente do seu computador, do seu celular, cada clique que ele dá está alimentando uma indústria bilionária que se serve da escravidão de pessoas, do maltrato, e cria toda uma cultura do uso, do desconhecimento do outro, do desrespeito pela mulher, que é vista como uma coisa, como um objeto. Então, não é só aquele clique que você dá que diz assim: isso aqui não prejudica ninguém, eu faço isso aqui de modo anônimo, estou eu sozinho na sala, não estou prejudicando ninguém. Não, você está prejudicando
muito mais do que você imagina. Mas a gente sabe também pela fé que o contrário é verdadeiro também. A pequena ação boa que você faz escondido, a pequena oração que você faz por alguém, por mais escondida que seja, por menor, por mais simples, ela provoca uma consequência de bem, de graça no mundo inteiro. Dizia aquela leiga que Elizabeth Lezer, que passou toda a vida rezando pelo seu marido, que era ateu. Depois que ela faleceu, ele descobriu o diário dela e como era profundo o amor que ela tinha por ele, e como ela rezava pela conversão dele, que ele não só se converteu, mas depois foi morar num mosteiro, se tornou um monge e escreveu a vida dela. Ele reporta essa frase de Elizabeth Lezer, que eu gosto muito de repetir: a alma que se eleva, eleva o mundo inteiro. Então, irmãos e irmãs, tudo aquilo que a gente faz tem enormes consequências, tanto para um lado quanto para o outro. Nós não estamos sozinhos. Nós não podemos, de modo nenhum, fazer o bem nem o mal somente para nós mesmos. Se fazemos o bem, fazemos para o mundo inteiro. Se fazemos o mal, fazemos para o mundo inteiro também. E outros recebem as consequências, boas ou más, até das ações mais escondidas, até dos pensamentos mais escondidos que a gente possa ter. Então, e isso é obra, é responsabilidade nossa, não é que Deus esteja nos vigiando e anotando num caderninho preto o que a gente faz de bom e de ruim para se vingar. Somos nós que produzimos essas consequências dos atos que a gente realiza na liberdade. Mas sempre também, da parte de Deus, existe o caminho do perdão. Mesmo que a gente tenha feito um grande mal, a gente pode a gente pode se arrepender, pode mudar de vida, pode mudar dos nossos caminhos. E Deus nos perdoa, e se a gente faz a reparação pelos nossos pecados, seja através da oração, da penitência, das boas obras, a gente está, por assim dizer, compensando com o bem aquele mal que a gente cometeu, e até mesmo que outras pessoas cometeram. Esse é o fundamento daquela espiritualidade do Sagrado Coração, que nós vamos celebrar essa semana, na sexta-feira, a espiritualidade da reparação. Quer dizer, é feito um mal no mundo, pessoas inocentes sofrem por causa do pecado. E isso, aqui a gente fala também na linguagem humana, entristece o coração de Deus e entristece o coração de Cristo. E esse mal, ele pode ser não só perdoado, mas também reparado com obras de amor. E Cristo dizia, naquela visão que teve Santa Margarida Maria, esse é o coração, mostrou o coração dele, esse é o coração que tanto amou os homens e só recebeu ingratidão. Ao menos tu me ama. Se os outros, no mundo, aqueles que eu tanto amei não me amam, ao menos tu me ama. E é interessante como é a experiência dos santos, Os santos são uma grande família da qual também nós participamos. São Francisco de Assis, muitos séculos atrás, chorava desconsolado e gritava aos quatro ventos: o amor não é amado, o amor não é amado.
Então, que no nosso coração exista esse desejo de bem, esse desejo de amar, próprio do coração de Deus, e que de alguma forma faça essa reparação, quer dizer, essa reconstrução do mundo, essa reconstrução que não é feita nem com a violência, nem com as revoluções, mas com essa obra oculta, escondida, que começa lá dentro do nosso coração. Que esses dias, irmãos e irmãs, que nós preparamos para a festa do coração de Cristo, sirvam para a gente ter a consciência de que o nosso amor não só compensa, repara os nossos pecados, mas também pode compensar, pode reparar, pode reconstruir o mundo inteiro.